Investir pode parecer complexo, mas a verdade é que você passa a emprestar o seu dinheiro para diferentes entidades, esperando, é claro, um retorno, juros sobre o seu capital. Esse empréstimo pode ser feito para o governo, através, por exemplo, do Tesouro Direto, para bancos ou para empresas, que podem ser de capital aberto ou fechado. E cada uma dessas modalidades tem características específicas, com nível de risco e tempo de resgate. Vamos explicar todas essas modalidades com exemplos práticos e ajudar você a escolher, dependendo do seu perfil, qual é o melhor investimento. Vamos iniciar por renda fixa. São aqueles investimentos mais conservadores, aonde você já sabe ou já tem uma estimativa de retorno do capital que você vai emprestar. Quando falamos de investir, eu gosto de falar emprestar. Você vai emprestar o seu dinheiro para quem? Já sabemos, ou para o governo, ou para as instituições financeiras, ou para as empresas. Dentro da renda fixa, você tem algumas opções. Você pode investir para o governo através dos títulos públicos, você pode investir para os bancos através de CDB, LCI, LCA, lembrando que esses investimentos contam com o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele valor que te assegura até 250 mil por CPF / instituição financeira. Nós vamos aprofundar mais isso no decorrer da nossa caminhada aqui sobre o Correr Investir. E também você pode emprestar o seu dinheiro para as empresas. Elas podem ter capital aberto e serem negociadas na Bolsa de Valores ou não, capital fechada. E esse nome desse ativo se chama debêntures. Também vamos entender um pouco mais dos riscos de você investir para as empresas. E o bacana é que você também pode utilizar fundos de investimentos, onde você pode ter um pouquinho disso tudo junto ou separado. A gente vai aprofundar, por exemplo, o que é um fundo DI? É um fundo de renda fixa que investe no Tesouro Selic, compra títulos públicos. Você tem fundos de renda fixa, por exemplo, de debêntures, onde você compra títulos de empresa. E você tem outras opções de fundos que vão mesclar um pouco de cada. Vai ter um pouco de Tesouro Direto, vai ter um pouco de CDB e outros ativos lá. A gente vai entender sobre fundos de investimentos. Mas já fica aqui uma luzinha para você entender quais são os ativos que nós vamos trabalhar nesse segmento de renda fixa. Renda variável, eu adoro esse assunto. Aqui nós vamos falar de ações. Sim, é você se tornar sócio de uma empresa. Mas a gente precisa entender um pouco mais de como funciona isso. Quando uma ação abre capital na bolsa, existe a oferta primária, que ela recolhe o caixa para a empresa. As negociações que ocorrem na bolsa já ocorrem no mercado secundário. Então, quando você compra uma ação na bolsa, o seu recurso não vai para a empresa, somente troca a titularidade. Vamos entender tudo isso e muito mais. Dentro de renda variável não existe só ativos, ações. Você também consegue negociar os fundos imobiliários, que são uma forma de você comprar um pedacinho daquele imóvel sem burocracia, sem corretagem e ainda com isenção de imposto de renda. Existem outros ativos também, como BDR, que são empresas globais, majoritariamente as BDRs que são negociadas aqui na nossa bolsa, na B3, são empresas sediadas nos Estados Unidos, como Amazon, Google, Meta e por aí vai. E dessa forma, você não só está fugindo do risco Brasil, como você também está dolarizando parte do seu patrimônio. E eu gosto muito de ETF, que são fundos de investimentos que são negociados em bolsas, que espelham um índice ou uma carteira de referência com um custo muito baixo. Então, ao investir em um ETF, você está diversificando com um custo muito reduzido. Ah, João, fala um pouco mais. Vamos lá. BOVA11 reflete o índice Bovespa. O nosso índice Bovespa é um termômetro da Bolsa Brasileira. Através dele, nós conseguimos medir como está o desempenho da Bolsa, porque consta nele as ações mais negociadas. Então pensa comigo, se o índice Bovespa é uma cesta com as ações mais negociadas no Brasil, o BOVA11 é um ETF que reflete exatamente essa cesta. Quando você compra esse ETF, BOVA11, você está comprando todas essas ações de uma única vez com uma taxa de administração muito baixa. É uma forma de você diversificar, como eu disse, com custo muito baixo. E vou além disso. Como estamos falando de renda variável, você também consegue se expor aqui através da Corretora do Brasil, através da Genial Investimento
em criptoativo. Bitcoin, Ethereum, você consegue também através de um ETF. E ao comprar esse ETF, você está comprando as criptos mais negociadas na bolsa da Nasdaq. Ou seja, quais são as criptos mais negociadas hoje, João? Bitcoin e Ethereum. De forma simples, segura, através da sua plataforma eletrônica. Ao falar em renda variável, eu preciso te dar um recado muito importante. Todos esses instrumentos, esses veículos, não possuem garantia de rentabilidade. Ações, BDR, ETF, fundos imobiliários, todos esses ativos são negociados em bolsas e podem e sofrem oscilações. Então, é importante que antes de você entrar nessa classe, você construa a sua reserva de emergência e verifique se seu perfil está adequado para tomar esses riscos. Já que estamos falando de riscos, vamos entender os riscos dos investimentos. Primeiro risco, risco de crédito. Risco de crédito ou risco do emissor. Quando falamos, por exemplo, de investir no Tesouro Direto, quem é o emissor? É o governo. Qual é o risco do governo não honrar? Praticamente zero. Agora, quando falamos, por exemplo, de uma LCI, uma LCA ou um CDB, quem é o emissor? É um banco por trás. Existe risco dele honrar isso? Existe. Mas também existe o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF / instituição financeira. Então você precisa entender o risco do emissor antes de você fazer o seu investimento. Risco de mercado. O risco de mercado é a variação do preço do ativo. Por exemplo, ações possuem variação no preço das ações. Fundos imobiliários, ETF, BDR, tem risco de oscilação. Então você pode comprar aquele ativo e ele pode depreciar, cair de preço. Isso faz parte do mercado. Risco de liquidez é o risco em converter aquele ativo em dinheiro. Quando, por exemplo, falamos das ações mais negociadas no índice Bovespa, existe liquidez abundante. Se você quiser vender ou comprar uma ação da Petrobras, você vai conseguir com facilidade. Agora, existem algumas ações, small caps, ações de empresas menores, que na hora de você negociar não tem tanta oferta e demanda. E aí você passa a ter um risco de liquidez. Mas de uma forma geral, nesses investimentos que nós estamos falando aqui, a liquidez é muito abundante. E sabe qual é a melhor forma de você se proteger do risco de liquidez, risco de mercado e risco de crédito? Diversificação. Nós vamos ver ao longo dessa maratona financeira como diversificar da forma correta entre renda fixa e renda variável. E também eu vou abordar aqui os fundos multimercados, que eu ainda não falei, mas eu adoro esse veículo, onde você contrata um gestor profissional que é muito bem remunerado por isso, e é justo você pagar ele para que ele faça a administração do seu portfólio. E o fundo multimercado, como o nome já diz, multimercado, o gestor tem a flexibilidade de investir tanto em renda fixa como em renda variável, sem a obrigação de ficar posicionado em renda fixa ou em ações. Então eu adoro esse instrumento justamente por ter uma equipe profissional com uma gestão ativa e também ter essa captura de movimentos, por exemplo, quando tem alta de juros, queda de juros, valorização, desvalorização da moeda. É muito difícil para nós termos um entendimento macro se o dólar está caro, se o real ainda vai se valorizar frente ao dólar, se os juros, será que ele já chegou na máxima e deve cair ou não? Então eu prefiro delegar para mim, para os meus clientes, uma gestão ativa com um profissional que tem experiência em fazer exatamente a captura desses movimentos. Como escolher o melhor caminho para você? Agora que você já entende as modalidades, a escolha depende muito dos seus objetivos e do tempo que você pode deixar o dinheiro investido. Quando falamos de curto prazo, olhamos para investimentos com liquidez diária e que não te ofereçam um risco de oscilação. Ah, João, quais essas opções? Por exemplo, Tesouro Selic, CDBs, normalmente investimentos de renda fixa pós-fixado. Falando de médio prazo, aí nós já temos opções de LCI, LCA, que já possuem uma carência um pouco maior, inclusive debêntures. Tratando de longo prazo, aí já entramos no mercado de renda variável, com ações, fundos imobiliários,
ETF, BDR, principalmente os ativos que oscilam, porque como você consegue deixar esse capital por um longo prazo, você consegue não ficar com a necessidade de resgatar caso esse ativo caia. E uma coisa eu te garanto, o mercado financeiro tira dinheiro dos impacientes e entrega dinheiro para os pacientes. Então, se você tiver paciência aqui comigo, você vai ganhar dinheiro.